Olá, boa noite. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite a Boa noite, todos. Mari. Um grande prazer ter você aqui, de coração. Você sabe disso porque a gente, além de tudo, se respeita e se gosta, né? Nós nos esbarramos há um tempo atrás e não podia ser diferente, né, Mari? Não, Ficou, né? ficou, A felizmente. gente se achou. É verdade. Para quem não conhece, doutora Maria Isabel, ela vai já já falar das mídias sociais dela para vocês a contactarem, porque vale a pena. A doutora Maria Isabel de Almeida Prado trai o sobrenome, né? Ela é homeopata por herança e vocação e muito estudo, não é? Porque ela é farmacêutica, mas ela é farmacêutica clínica, ou seja, ela pode clinicar, e eu falo de carteirinha porque os meus dois netinhos são pacientes da doutora Maria Isabel e não podia ser diferente. E ela é também filósofa, não pensem vocês, né? Ela somos ambas da FEFELESH da USP. Então, ela tem. Exatamente. Eu olhando aqui para a pauta, por que isso é importante? Né? Não é um mero elogio. Quando eu olhei para a sua pauta e para as 5 perguntas que estão aqui para nos nortear e para a sexta que eu fiz, porque eu fico imaginando que mais gente vai se interessar por isso, eu noto a precisão do conceito, Maria Isabel. Embaixo de cada ponto da pauta tem um parêntese com um conceito. Você põe conceito, doença, conceito, cura. Eu pensei, essa é a cabeça de filósofa dela, né? Essa precisão, né? Na verdade, eu precisei me organizar para o conhecimento e eu só consegui fazer isso depois de conseguir, como se diz, articular através da faculdade de filosofia isso, porque na faculdade de farmácia você não tem essa organização, né? Você Ah, tem claro. os conceitos, digamos, que fazem parte de todo aquele contexto, né, de ensino, mas eu gosto de raiz, eu gosto de base, não é à toa. Conceito é E bom, né? eu queria achar a ponta dessa raiz, né? E como eu construí, sabe, a minha vida em cima também de ensinar, eu acho que se a gente caminha nesse passo a passo de o que eu estou fazendo, por quem eu estou fazendo, como eu estou fazendo, tão aristotélico quanto possível, Eu pensei. aí acaba que eu só consigo pensar dessa forma e É, acredito que isso seja uma boa forma de passar esse conceito, porque é, na verdade as pessoas sempre perguntam, Mali, a homeopatia serve para isso, tá? E eu acho que aqui a gente já começa o já, nosso papo, né? já Porque começa. eu acho que responder isso tem esse passo a passo na frente, tá? Porque aí você vai entender qual é o objetivo de uma terapêutica, enfim. Vamos lá, deixo você com a Não, que é isso. varinha Antes disso, eu só conduzir. quero dar um aviso para quem estiver assistindo a esta live, que no final, né, quem ficar até o final, no final nós teremos um sorteio. Né, e o sorteio não vai ser um livro, como costuma ser nas lives daqui do Base, mas vai ser um magnífico PDF de autoria da doutora Maria Isabel, né? Ela já vai explicar um pouquinho, vai falar que PDF é esse, mas esse PDF acompanha um kit, uma farmácia em casa, digamos assim, homeopática, é claro, né? Para mim que sou fã e curei a bronquite do meu filho há mais de 40 anos com homeopatia, então vou passar o resto da minha vida, né, Contando isso. respeitando e contando isso, É, porque tem muita gente, e nós vamos falar disso, você vai falar disso, né, que vê com uma certa reticência o conceito de cura, não é, pela homeopatia, mas junto com o PDF da doutora, quem for sorteado vai ganhar um kit de farmácia em casa, feito pela Boiron, aqui pela farmácia Boiron, em São Paulo, e nós vamos mandar para o feliz ganhador ou ganhadora. Então agora é com você.
Então, quando eu construí, né, comecei a construir a minha história, é interessante isso, né? Como você fala, você partiu para entender, digamos, que isso serve para a minha vida, porque você deve ter chegado em algum limite, né, com o seu filho, em uma doença que você não percebe uma resolutividade, ou pelo menos aquilo que a gente quer. E isso te marcou. Marcou e você quer deixar como herança, né, para isso os mesmo. gêmeos É, lindos, que agora fazem parte da família. E isso eu vejo que é a história de todo mundo e de cada um. Né? Às vezes no desespero, às vezes na falta de opção, às vezes naquele limite, né, de você não é, aguentar mais ver uma baixa resolutividade, enfim. E é por isso eu me dediquei a tentar antecipar esse momento da homeopatia entrar na vida das pessoas, porque não precisa ser isso, sabe? Depois de tudo, é. eu vou, então, encontrar uma porta, né? Você chegou a mencionar um pouco da minha entrada na homeopatia, ela foi totalmente atávica, né? Quer dizer, eu vinha de uma família que se tratava com homeopatia pelas mãos do mestre, né, do Dr. Almeida Prado, que era um primo querido do meu avô, e a quem a gente sempre chamou de tio, né, pela essa coisa do brasileiro, né? Sim. Ninguém chama de primo uma pessoa mais idosa, né? E ele foi o médico do meu avô, dos meus pais, do meu pai, dos meus tios. Depois eu já, como segunda geração, sendo criada com aquilo sem saber que existia outra coisa. Tá. Então eu brinco que eu fui Sorte. aprender a alopatia na faculdade, né, porque não tinha nada que se voltasse para a homeopatia. E eu dizia assim, gente, mas espera um pouquinho, não precisa dessa coisa tão Precisa. radical, né? Não. Tem o outro lado, e ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo que conhece a academia sabe que os professores dizem assim, é Almeida Prado, você é homeopata. Eu dizia assim, não, eu tomo homeopatia, mas eu não me sentia ainda uma boa defensora. Mas por ter vivido, né, uma vida me tratando com homeopatia, eu falei, bom, eu preciso entender como explicar, porque são pessoas inteligentes que eu vejo praticar a terapêutica homeopática e eu preciso ter como explicar para os meus professores, para os meus colegas, enfim. Acabou que eu terminei a faculdade e o diretor da faculdade me disse, olha, tem muita procura, né? Eu não sei explicar isso. E aí criou um desafio, né? Eu tive que organizar o meu conhecimento para poder dar uma aula no curso inteiro de farmácia a convite do diretor, Muito legal. porque ele dizia, olha, eu sei que você vai falar com razão e coração, e eu vou ter que estudar muito para entender uma coisa que eu não vou usar. Então, foi ali uma provocação, dali saiu um curso de especialização, e aí sim veio o grande desafio. Ao mesmo tempo, quando eu acabei a faculdade de farmácia, a filosofia, ela, assim, a minha mãe lia muito, meu irmão lia muito, em casa se falava de filosofia o tempo todo, e era para mim uma conversa que eu não conseguia me encaixar. Era também um novo desafio, e eu entendi que aquilo me traria explicações. Não diria que eu sou filósofa, mas eu sou bem interessada em descobrir aonde estão essas raízes da minha ignorância e tentar tirar ela, que não acaba nunca, né, Marli? São Não, não acaba. tantos anos e Não, a não acaba. gente cava isso tudo, mas me trouxe um fio condutor para a didática, para o ensino, para buscar as bases. E quando eu encontrei essa racionalidade na genialidade também do Hahnemann, eu falei, olha, eu preciso ser essa voz também, porque a homeopatia ela vem
sempre com uma pecha de coisa meio nonsense, né? Meio sem explicação, Sim. mística, e não é nada Não, disso, claro que não. né? Quer dizer, dentro do século em que Hahnemann desenvolve a homeopatia, tinha uma razão de ser para aquilo, e ele, mais do que qualquer outro médico, vivendo uma época pós-newtoniana, ele soube juntar não só uma verdade já observada por Hipócrates, de que o semelhante poderia curar o semelhante, como ele deu um formato no livro, né? Já que hoje é o dia do livro, é um instrumento tão importante, porque você pode ser checado e rechecado séculos depois. Né? Com a filosofia, eu consegui fazer um trabalho de leitura do órgão, o órgão da arte de curar, que é o livro base da homeopatia, testando, né, esses elos coerentes, testando a coerência mesmo do texto, e é o que a gente faz, né, que a gente brinca na filosofia, que a gente tortura, né, o autor para ver aonde ele escapa, né, porque se ele tem os seus paradigmas, as suas bases, e de repente no meio da teoria aquilo se quebra, você vai dizer, olha, essa teoria é fraca, né? E a homeopatia tem isso, quer dizer, ela tem um olhar calcado na visão, na experiência de mundo que Hipócrates observa lá atrás, no século V a.C., de que as substâncias que causavam distúrbios, dadas a doentes que tinham distúrbios semelhantes, era capaz de reverter. Eu não sei se você gostaria que eu desse continuidade, Maria, ou se você quer Não, pode dar. Eu pergunta. Você é tão didática. O que eu pensei aqui, já que você mesma fez essa breve interrupção, é que o Hahnemann teve você me corrija, por favor, se não for isso, mas o Hahnemann teve essa genialidade de sacar o princípio da vacina, que é a diluição, não é? Sim, ele viveu na época da vacina, né? Ele chegou a conhecer a vacina, essa coisa como é que se diz? Não é vaqueiro, agora me foge o nome, das pessoas que tiravam o leite e que, de certa forma, desenvolviam uma ferida, os ordenhadores, e isso as protegia, né, da doença, né, da varíola. E isso, então, foi desenvolvido, a vacina, por gênero e tudo mais, ele chegou a conhecer. Mas, assim, dentro da genialidade dele, que acho que hoje uma live seria só uma live sobre a vida de Hahnemann, que, aliás, né, entre uma observação aqui, nós tentamos achar um livro que não seria viável para essa live, mas justamente contando a biografia, né? Não é uma pessoa pouco preparada, né? Era uma pessoa que falava mais de 8 línguas, entre o alemão, que era a sua língua natal, o latim, o grego, que eram línguas clássicas, né, de quem tinha um bom nível de cultura, mas o francês, o inglês, o aramaico, enfim, várias línguas. E por aquela, como é que se diz, aquele desassossego, né, de quem quer fazer um trabalho e colher bons frutos, ele, como médico, ele não conseguia resolver os problemas que um médico deveria resolver, que é trazer a saúde para os seus pacientes. Então, ele resgata em Hipócrates, considerado o pai da medicina, século V a.C., ele resgata uma veia, né, da cura que não vinha sendo utilizada, né? Então, aqui eu acho que cabe uma explicaçãozinha entre a proposta terapêutica que ele faz e aquela que existe até hoje, que nós chamamos pelos nomes de homeopatia e alopatia,
que usam mecanismos de cura diferentes, tá? Mas a gente não inventa isso, né? Isso Não. não é uma coisa, eu vou então agora inventar, sei lá, um medicamento novo. Ok, eu invento um medicamento novo, mas a base dele vai ser sempre a mesma, tá? Ou a cura pelo semelhante ou a cura pelos contrários, né? E essa cura pela semelhança, ela se inviabilizou até Hahnemann, apesar das pessoas saberem que usando uma substância que causava determinados sintomas, elas poderiam curar exatamente pelo problema da dose, né? Então, os farmacêuticos como eu, a gente diz esse lado farmacêutico do Hahnemann, que, aliás, ele conheceu muito bem entre os estudos de alquimia, o próprio sogro, que era farmacêutico e tudo, ele acaba concluindo que a questão era a dose. Porque se eu tomo um medicamento semelhante ao que eu já tenho, Sim. eu estou agregando, piorando os sintomas que eu tenho. Você não vende bem essa ideia, né? Então, eu brinco com a diarreia, né? Você vai ao médico e diz assim, olha, eu estou com diarreia, ele fala, ótimo, eu vou te dar um remédio que você vai ficar pior, mas depois calma, viu? Porque você melhora. Ninguém quer isso. E tem um risco inerente a isso. Só que Hahnemann descobre, por todo um passo a passo, né, de raciocínio, que é muito lógico, muito bem descrito na sua obra de base, que é o órgão, e com base na teoria newtoniana já, né, das leis da física, as leis da mecânica, de que a toda ação corresponde uma reação, aquele movimento de passar primeiro por uma agravação dada pelo semelhante, para depois vir a cura, ele dizia, então, o que cura é a reação do organismo. Claro. Não é o medicamento que cura, mas é a reação que ele provoca no organismo que vai trazer a cura. E isso é definitivo, né? Então, imagina como isso fica coerente, né, na mente de Hahnemann, em que se eu tenho uma dor, eu tomo um analgésico, um medicamento contrário à dor, que provoca um sintoma contra a dor. Mas o organismo reage contra isso, porque não é do organismo, não é natural do organismo. Então, com o tratamento de uma doença crônica, eu só estou piorando esse paciente, né? Porque depois que ele tem um alívio temporário, a reação aparece e a reação é de agravação. Claro. Se eu tenho uma insônia, eu durmo com o medicamento, né? Mas o meu organismo reage fazendo mais insônia. E isso é o que nós vemos no dia a dia. Claro que vemos. Quando desculpa te interromper, uma criança que tem bronquite, como eu testemunhava de maneira desesperadora, com não sei quantas internações, o que eu notava era isso, que cada vez ficava pior. Exatamente. Não é? E você falou, você citou, aproveitando que eu te interrompi, porque eu não quero falar muito. O nome da obra dele já é genial, Maria Isabel. Órgão é o nome da obra do Aristóteles. Quer dizer, o homem tinha uma inspiração. Quando você põe, como se diz em francês, a barra bem alta, é porque você sabe chegar no alto. Né? O nível de exigência dele e de comparação. E ele sabia que o que ele precisava era exatamente mostrar esse passo a passo, né? Órgão é instrumento, o instrumento da arte de curar, né? É sempre uma arte, não é uma coisa matemática, como Newton, por exemplo, né? No Princípio, que é o livro onde ele lança todas essas leis da física e tudo mais, que revolucionou, né? Virou a página
da mentalidade, dos paradigmas de ciência, de cultura, tudo virou antes de Newton e depois de Newton. E Hahnemann, vivendo um século depois, não podia ser diferente. Claro. Então, quando ele faz essa revisão, né, para ele fica tão claro que se eu trabalho a ação do medicamento, sem considerar a reação do organismo, na doença crônica, principalmente, eu só estou provocando uma agravação. E a agravação, ela não significa que a pessoa vai levar um tombo, né? Ela significa que ela pode ter piora progressiva e encurtamento, né? Como você definiu de alguma forma, quer dizer, meu filho tinha crises, passou a ter crises mais frequentes. E crises pequenas passaram a ser crises maiores. E quando você trabalha diferente, você trabalha estimulando a reação, é exatamente esse o objetivo da cura homeopática, né? Espaçar as crises e diminuir a sua intensidade. Também não existe milagre, existe reconstrução e construção. Então, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui da nossa pauta. Porque tem muita gente que acredita, e eu uso a palavra que você conhece bem, não, ela acredita, né? Ela tem uma crença, ela ouviu falar que tratamento homeopático é demorado. Né? Então, fala um pouquinho, né, sobre isso, já aproveitando para reforçar essa diferença entre alopatia e homeopatia, porque também as pessoas se esquecem muitas vezes que o médico homeopata ou o farmacêutico homeopata é, antes de tudo, um médico ou um farmacêutico. Ele não é um bruxo que fez um curso por correspondência de homeopatia. Ele é médico na base, ele é farmacêutico na base. Então, onde está essa diferença, Maria Isabel? Olha, você fala do tempo, né, de cura. Eu sempre gosto de pensar o tempo que levou para a pessoa chegar a isso. Mesmo um recém-nascido, enfim. Mas vamos pensar numa linha do tempo. Você constrói, pedrinha por pedrinha, o seu caminho. Tá? Muitas vezes, Mali, sem que a pessoa saiba que ela está errando, que ela está, sabe, construindo aquilo para a vida dela. Porque nós somos múltiplos, né? E nós somos, no máximo, semelhantes, iguais não tem. Não adianta eu passar a minha experiência para uns, você vai dizer, mas meu avô fumou a vida inteira. Sim, o outro botou o cigarro, um ano depois morreu de câncer no pulmão. Né? Então, cada um tem um histórico. Por quê? Porque, de novo, né, sem forçar a palavra, cada um sai de uma base. E essa base, ela é construída através de uma carga hereditária e mais a forma como você vive, né? Como você se alimenta, quais são os estresses a que você está sujeito, e isso para cada um é uma construção diferenciada. Então, quando você vai fazer um tratamento, seja ele qual for, tanto alopático como homeopático, você espera uma resposta. E essa resposta, você não pode colocar uma prova do 4º ano da faculdade de filosofia para um aluno de 1º colegial, que ouviu, sabe, falar no Aristóteles, né, um dia que ele estava, sabe, numa mesa da terceira idade. Né? Quer dizer, ele não tem condições de construir aquela resposta. Então, a gente tem até na base do Base Filosofia uma palestra minha sobre o pensar saúde, né? Que é isso. A gente tem toda uma construção em torno do conceito de saúde, desde que a criança nasce, a amamentação, o cuidado com a escolha dos alimentos, a variedade dos alimentos, etc. e tal, você tem essa base, seja ela da alimentação, seja genética, seja do seu meio, da sua condição de vida,
E a partir dali, você pode ou não manifestar uma doença, né? Você tem gatilhos que vão despertar, às vezes de forma hereditária, uma família que tem pessoas alérgicas, uma família que tem pessoas com processos inflamatórios que levam ao reumatismo. Quando você começa a tratar com homeopatia, a visão é de reorganização, tá? Mas não só de supressão, que é uma palavra que nós usamos muito. Se eu tenho uma dor, eu quero entender de onde essa dor vem e trabalhar toda uma desconstrução daquele processo inflamatório. Não simplesmente cortar, né, com um analgésico, enfim, para que a pessoa não sinta aquela dor. Se ela não dorme, ela tem todo um trabalho a ser feito ali, conceitual e medicamentoso, para que aqueles obstáculos do sono sejam tirados com o tempo. O que mais surpreende é que esse tempo não é uma vida. Ah, eu levei uma vida para fazer isso, eu vou levar uma vida para desfazer isso. Não. Normalmente as pessoas se surpreendem. Normalmente elas se surpreendem. E às vezes me surpreendem. Né? Você pensa assim, nossa, a pessoa vem, uma pessoa de idade vem dizendo assim, olha, eu já fiz de tudo, viu? Eu já fiz todos os exames possíveis, o meu problema é muito grave, eu já faz 1 ano e tanto, 2 anos que eu tenho essa dor, e olha, nada tira. Você fala, meu Deus do céu, eu vim no fim da fila, né? Estou tentando achar uma janelinha para sentar, e passa um mês, a pessoa vem e fala assim, olha, estou ótimo. Você fala, nossa. Então, é sempre uma surpresa, porque é reação, é a capacidade de reação de um organismo, e eu comparo isso muito ao processo didático, né? Você vai ensinar o seu neto a somar, tá? Os seus 2 netos, né? Então, tá lá, olha, 1 mais 1 é igual a 2, tá? Já vai dizer assim, então 2 mais 2, bota os dedinhos, fala, é 4, porque eu sei contar até 10, eu junto 2 dedinhos e o outro está contando. 1, 2. Cada um é um. E como é que faz o 3? Então, são respostas diferentes, né? E que você desperta com um medicamento. Mas, digamos, na súmula do que a gente está falando até agora, a terapêutica homeopática, ela é uma terapêutica de resposta. Ela estimula a resposta do organismo, e o organismo, ele é autorregulador, né? Então, o organismo, sabe, o que ele vai fazer? Ele vai jogar mais através da urina, ele vai suar. Muitas vezes, os caminhos que o organismo escolhe são múltiplos e não necessariamente idênticos para todo mundo. E na alopatia é a ação da substância. Então, eu só durmo se eu tomar o meu medicamento para dormir. E aí, bom, então o meu organismo reage, passa um tempo e eu não durmo mais com aquela mesma dose. Então, existe a ação do medicamento, a reação do organismo, que é a mesma patologia que eu tenho. Ora, ele me provoca insônia. Então, eu aumento a dose, vou aumentando a dose, aumentando a insônia, aumentando a dose. Aí a pessoa fala assim, olha, eu não consigo mais dormir sem o medicamento. E o meu médico diz que não pode aumentar a dose, porque todo medicamento tem um ponto em que ele vira um tóxico. Então, eu não posso tomar mais do que 20 gotas. O que eu faço agora? Liga a Netflix, veja bons filmes, leia um bom livro. É difícil. Se é que tem algum filme que você não viu ainda nas suas noites de insônia, tem uma biblioteca imensa, mesmo virtual, porque você não resolveu o problema. Então, quando a doença é crônica, a alopatia não deveria ser a terapêutica de escolha. Com certeza. Essa é a conclusão de Hahnemann. Sem briga. Eu tô com uma dor aguda, eu vou entrar em trabalho de parto. Ok, claro. Nada melhor que você ter né,
uma anestesia na hora de fazer um dente, enfim. Agora, se Ou você de me permite costurar. uma observação, porque isso também nas crendices, né, contra a homeopatia, a gente ouve sempre isso que você acabou de dizer é precioso, Maria Isabel. Em certas situações agudas, nenhum homeopata sensato vai deixar de receitar um medicamento alopático, não é? Exatamente. Claro que não. E isso é importante, porque tem muita gente que acha que homeopatia é bruxedo, né? Que é uma seita, que as pessoas acreditam naquilo e só naquilo. E eu gosto muito daquela afirmação que diz a homeopatia é uma terapêutica complementar e não substitutiva, não alternativa. Né? Não é ou, Sim. é e. Exatamente, e cabe a quem, o cuidador, né, seja o farmacêutico, o médico, enfim, quem possa prescrever o medicamento homeopático, saber disso. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu sou hipertenso, tá? Se eu tiver que parar de tomar meu antihipertensivo, eu Isso, não quero fazer o tratamento. Mas claro, ninguém está dizendo que precisa. exatamente. Agora, você é um hipertenso que não dorme. É. Você é um hipertenso que tem uma dor no joelho. Você é um hipertenso que tem, enfim, bronquite. Quanto menos drogas você colocar, químicas, que interferem de verdade, né, em todo o seu metabolismo, melhor. Né? Então, você pode atuar de forma complementar. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Se você tem uma infecção bacteriana, né, a conduta seria você tomar um antibiótico. Qual que é o foco do antibiótico? Atacar aquela bactéria que está infestando o seu organismo. Mas não existe um tiro certeiro. Ele sempre vai ter o que a gente chama de efeito colateral, que eu diria que hahnemannianamente e newtonianamente seriam ações colaterais, porque essa substância ela entra, ela não é monoativa, ela age, ela vai agir no fígado, no rim, na mucosa, enfim. Uma das ações dela me interessa, as outras não, acontecem colateralmente e elas são ações colaterais. Contra essas ações colaterais, inclusive, eu posso usar um medicamento homeopático. Então, o medicamento alopático que eu tenho que tomar me provoca náusea. Ok, eu vou usar um medicamento homeopático que melhora esse estado de náusea para que eu possa usar o benefício, digamos, daquele antibiótico que visava a bactéria e proteger o organismo em relação ao resto. Mas ainda sobra alguma coisa. Porque se eu tenho infecções de repetição, significa que meu organismo está carente de alguma forma de reatividade suficiente, porque todo mundo vive da mesma forma, só eu pego infecções de repetição. Então, eu tenho que olhar esse organismo, melhorar a imunidade dele, a reatividade dele. E aqui cabe mais um conceito que eu uso muito na minha conduta, que é olhar hoje, tá, o nível de carência, tá, de vitaminas, de minerais, porque as pessoas estão comendo cada vez pior. Né? Por mais que você tenha uma fartura, você entra no mercado, e se usa muito essa frase, né? Hoje você desembrulha mais do que descasca. Então, você tem carências, né, de oligoelementos, de vitaminas, que estão te deixando com aquela fragilidade. A Covid está aí, ela não nos deixa dúvida disso. Tá, Sabe? deixa eu interromper você, porque eu estou de olho aqui que uma espectadora, não precisa responder agora, no bom momento, quando você quiser, só para eu não perder de vista aqui. Ela faz uma pergunta: para quem tem cefaleia, enxaqueca crônica, existe algum tratamento homeopático? Nossa, esse é o nosso prato, né, Maria? Eu estou lendo aqui a pergunta, por isso que eu estava olhando para baixo, porque eu estou lendo a pergunta.
A Mali pode dar aula de homeopatia também, Quem de sou eu? tanto Tá brincando? acompanhar. Nossa, acompanha um dos melhores professores, né, internacionais, da escola francesa, como tradutora, enfim, é isso. O que é que está causando essa enxaqueca, né? E se ela é de repetição, mais fácil ainda da gente poder interferir nesse sentido de espaçar essas crises e diminuir essa intensidade. Eu diria que existe uma probabilidade muito boa de, inclusive, só com homeopatia você trazer a solução para esse problema. Né? Isso, digamos, das doenças crônicas que a homeopatia trata muito bem. Né? Todas as doenças respiratórias, doenças de pele, as enxaquecas. Óbvio que cada caso é um caso, mas a gente tem histórico bem farto para isso. Né? Eu tô rindo só aqui uma porque questão de. eu juro que não é mentira, tá? Mas eu sofria de enxaqueca de desmaiar, Maria Isabel, quando eu era jovem. Eu desmaiei 2 vezes de enxaqueca. E adivinha como foi que eu me curei, né? Com homeopatia. É óbvio. Eu vejo muito isso hoje, inclusive, né? Eu acho que a gente estudar não para nunca, né? Mas hoje, juntando toda a minha formação em farmácia bioquímica e a própria homeopatia, você vê que as pessoas, elas estão, por estarem muitas vezes se alimentando de forma errada, existe hoje muitos casos de anemia mal interpretadas. Tá? Esse é um conceito muito interessante da gente falar, porque o foco da terapêutica é o foco de tratar, de trazer a cura. Né? Então, quando o próprio Hahnemann fala, depois de um tempo que ele pratica a homeopatia, ele se questiona, né? Por que eu tratei a sinusite daquele paciente, né? Ele melhorou como nunca ele tinha melhorado antes. Como que ele volta aqui 1 ano depois, sei lá quanto tempo depois, dizendo assim, doutor, eu tô de novo. Olha, não tá tão forte, demorou todo esse tempo para eu ter, mas voltou. Então, Hahnemann começa a observar que existe, de novo, uma base, né? Que ele chama de terreno. Tá? E esse terreno, digamos, como um terreno mesmo, né, em que a gente planta sementes e faz uma agricultura, que permite, né, que algumas pragas se desenvolvam. Então, o que a gente faz? A gente muda esse terreno, a gente mexe nesse terreno de forma a evitar que essa pessoa que manifesta essa tendência, e eu olho para a família dela, muitas vezes eu percebo essa mesma tendência se repetindo com várias carinhas diferentes, mas eu percebo essa base, né, na manifestação da doença. Então, você já começa a antecipar o tratamento para aquilo realmente se consolidar. Hoje, Marli, eu vejo muito isso dentro, inclusive, né, desse conceito. Eu trabalhei a palestra lá do Pensar Saúde, que se você tem carências de vitaminas e microelementos que você deveria estar tirando da sua alimentação, ou mesmo a intoxicação, a poluição que a gente vive, várias fontes, né, de contaminação ambiental, você não consegue atingir esse equilíbrio. Então, hoje, eu vejo que pessoas que têm determinados níveis, tá, de parâmetros de exames clínicos que são considerados normais, mas que não são ideais, tá? Essa pessoa ela já está manifestando sintomas, tá? Que ainda, digamos, estão considerados dentro de uma linha de tá tudo bem, só que não, e você começa a perceber, então, que com o medicamento homeopático e uma suplementação, você realmente resolve essa questão do paciente.
Então, por exemplo, se uma pessoa tem um estado anêmico, ela vai ter essa dor de cabeça. Enquanto eu não corrigir, e a homeopatia pode corrigir se ela também tiver uma alimentação. Mas se eu precisar, através do exame, da consulta, perceber, olha, você precisa comer mais feijão, você cortou a carne, você não substituiu a sua fonte de proteína, de vitamina B12, sabe? Você está com um comprometimento que vai se alongando. E Mas aí você você faz tocou isso num com ponto importante que é a Uhum, consulta, né? Porque uhum, quem se uhum. consulta com o homeopata sabe, a consulta é longa, é Sim, detalhada, não é? sim. E vocês analisam antecedente pessoal, antecedente familiar, e fala um pouquinho disso, porque não é que tira da cartola, é que vocês perguntam tudo pra gente, do que gosta de comer. Eu lembro das perguntas da bronquite do meu filho. Tem cortina? Tem carpete? Exato. Tem irmão? Gosta de comer doce, salgado? Quer dizer, pergunta um monte de coisa. Parece que a gente é a fofoqueira, né? Que Quer fica saber tudo. tentando saber da vida do O vizinho, você né? come? Mas é, Se tornou mas é vegana? porque quando nós construímos o conceito do medicamento, quando o Hahnemann percebe isso, ele, você não necessariamente, Mari, isso é o bonito da homeopatia, sabe? Eu não sou médica, eu não faço diagnóstico de doença, tá? Mas eu posso perceber uma disfunção daquele organismo que é a soma de todas essas manifestações e que eu comparo com um medicamento que foi o que? Uma substância que gerou num indivíduo sadio, num conjunto de indivíduos sadios, aquele mesmo conjunto sintomático. Então, não é assim, para enxaqueca, tome Tome. tal e tal medicamento, tá? É assim, qual é a enxaqueca da Marli, qual é a enxaqueca da Maria Isabel? Eu brinco que nas rodinhas que a gente podia fazer antes da pandemia, né? Fala em rodinha. Você ia ver assim, ah, não, mas a minha começa com um É. latejamento do lado esquerdo. Nossa, a minha, A minha é ai, eu na nuca. É. só melhora quando eu aperto muito forte. Nossa, a minha parece que o olho vai saltar. A outra, sabe, nossa, eu tenho muita náusea junto com a minha dor de cabeça. Então, existe substâncias que foram experimentadas que dão aquilo que a gente chama tecnicamente de modalidade, são modos de se manifestar. Então, quando eu colho na consulta esse nível de detalhes, mais probabilidade eu tenho de acertar o medicamento semelhante. E aí a resposta vem de uma forma mais Claro, mais eficaz. eficaz. A maior dificuldade, eu diria, é que as pessoas não se observam. Ou, né, quer dizer, quando você tem dor de cabeça, como ela vem? Olha, eu tomo tal medicamento e deito esperando passar. Então, às vezes, você precisa de um trabalho de maior observação, de mais tempo, você sempre pode dar uma medicação, mas nesse vai e volta das consultas, você vai fechando melhor o quadro por questões de detalhes e, eventualmente, você bate o martelo, né? Eu estou aqui lembrando de uma paciente que tinha um problema de insônia, 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 insônia. Aí um dia ela me deu o detalhe. Que Eu era? falei, você vai tomar esse medicamento. Vem aquela assim, gratidão, aquelas fotos. Gente, eu não vou largar esse remédio nunca mais. E aí é que as pessoas se enganam. Porque se o medicamento te curou, Você você não não precisa precisa mais mais dele. dele, claro. E essa é a grande vantagem da homeopatia. Né? As minhas Sim. filhas que devem estar me ouvindo, elas sabem disso. Eu falo assim, gente, eu devo ser a pior farmacêutica do mundo, porque eu quero que todo mundo pare de tomar remédio. Porque eu quero acertar o Claro, medicamento com para que ela certeza. fique bem, É. sabe? Vamos tomar um cafezinho na esquina, vamos bater papo,
vamos falar de Não filosofia, fica mas dependente, né? não tem muito sentido isso, né? A gente depende já de alimento, né? Já tem que escolher tanto isso, Tem dois né? Vamos, pontinhos aqui que eu gostaria que você não deixasse escapar. Um, você já estragou o prazer da minha pergunta inédita. Quem é bom, né? desculpa, Eu imagino. desculpa. É que você falou do terreno. Era isso que eu ia te Tá. pedir, para dizer para as pessoas o que é terreno e por que a homeopatia trabalha terreno. E outra, aquela história de dizer que a homeopatia, e essa é uma história no bom sentido, né? Por tudo que você está dizendo, né? Na longa consulta, nessa abordagem individual, de olhar para o paciente enquanto um conjunto, etc, etc. A diferença, Uhum. para mim, imensa entre alopatia e homeopatia, e que é um chavão, mas com o qual eu concordo, e você vai saber explicar melhor, a alopatia cuida da doença e a homeopatia cuida do doente, né? Exatamente. Eu diria que mais do que a doença, a alopatia ela é um tratamento sintomático, logicamente os sintomas Claro. da doença, muitas vezes pode até ser resolutivo, só que esse danado desse terreno permanece. O que Hahnemann percebe, Marli, é assim, existe esta base sobre a qual o nosso organismo, né, trabalha. Hoje você vai ter conceitos que não tinham na época de Hahnemann, a genética. Então, eu venho com uma carga hereditária da minha família. Existe o conceito da epigenética, que é toda essa questão do meio ambiental, da minha alimentação, do gatilho, né, para manifestação de alguma expressão genética, né, o gene que estava dormindozinho lá, de repente, ele, por conta de toda uma situação, ele se manifesta. Ok, não tem importância que a linguagem tenha mudado, que os conceitos estejam mais explicados pela ciência. E aqui um parênteses, eu acho que uma hora as coisas vão se juntar e as pessoas vão entender que não é, sabe, dois times, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, Internacional e sei lá o quê, né? Enfim, são terapêuticas que podem muito bem trabalhar juntas, de forma complementar, né? Inclusive naquilo que eu disse, tirando alguns efeitos colaterais do próprio medicamento alopático. Mas esse conceito de terreno, o Hahnemann vai explorando e ele chega o conceito de três grandes grupos, né, de doenças que assentariam, digamos, em cima desses terrenos. Os franceses trazem mais dois tipos, né, o tuberculínico e o câncer, o canceroso, enfim. E você pode, por trás daquela doença, tá, perceber que existe toda uma tendência que, ao trabalhar essa tendência, você vai evitar que outras manifestações potenciais desse tipo de terreno se expressem, né? Então, se você tem uma alergia de pele, você pode ter uma bronquite, né? Enfim, então, você trabalhando isso desde a criança, você não manifesta essas suas tendências. E isso hoje é um conceito muito buscado na própria alopatia, tá? Você tentar diminuir a expressão gênica de doenças através de condutas de alimentação, né? Condutas mind, né? Condutas comportamentais, né? O conceito, por exemplo, do emocional ser parte dos sintomas, o Hahnemann já tem isso desde 1810, quando ele lança o órgão. Né? Você trabalha a dor de cabeça de quem é raivoso diferente da dor de cabeça de quem é chorão. Que né? é Hipócrates, de novo, né?
Exatamente. São os humores, né? São os 4 humores. Os temperamentos, exatamente. E isso sempre foi importante, tá? E aí, de repente, passam-se séculos, vem a psicossomática, né? Vem os eixos psico, neuro, endócrino, né? E isso tudo dentro da homeopatia você já consegue trabalhar esse conjunto de conceitos numa prescrição que é teoricamente simples, né? Simples depois que você estuda bastante, que é comparar o semelhante com o semelhante. Dar aquele estímulo, ver a resposta do paciente, ver que ele passa a ter ou uma cura, né, ou simplesmente, né, no pior dos sentidos, né, ou felizmente uma diminuição da intensidade dos seus sintomas e um espaçamento disso. Dá um exemplo, Maria Isabel, por favor, porque o ápice é sempre o exemplo que o nosso querido mestre usa, mas é exemplar, né, para uma picada. Exatamente. É muito interessante. Eu uso muito o café e o ápice, para mim, são 2 exemplos bem presentes, bem fáceis das pessoas entenderem, né? Quando uma abelha pica, ela provoca um edema, né? Uma inflamação que tem como característica o ardor, né? O rubor naquele local da picada. É aquela sensação de que você, de vez em quando, está lá e vem aquela picada de novo e a abelha já foi embora. E você pode ter isso num processo, por exemplo, de artrite. Tá? O paciente descreve, né, que ele tem um inchaço, por exemplo, do joelho, né, e que de vez em quando ele sente uma dor bem aguda, como se fosse uma ferroada, e que melhora com a aplicação fria. Né? Então, isso é exatamente o que acontece na picada da abelha. Ardor, rubor, calor local, né? O edema e essa sensação de picadura. Então, isso é o semelhante. Essa pessoa não levou uma picada, ela está com um processo reumático, né? Inflamatório e que lembra, ou mesmo quando ela tem isso numa amígdala, né? Ela tem uma amígdala super sensível, edemaciada, ela percebe e tem essa sensação de ferroada. E aonde houver edema, a gente vai pensar em ápice, né? Sempre, mas não é o medicamento de edema. Mas se tiver esse conjunto de sintomas, eu vou prescrever o ápice. Porque é veneno de abelha diluído, né? Que ele é o veneno da abelha, o ápice melífica, diluído, né? O que nós não falamos até agora, né? Quer dizer, este medicamento, eu não vou... aliás, tem, né? Na própria cultura popular, tem, por tradição, isso, as pessoas que tinham reumatismo, às vezes iam para os lugares das colmeias e se deixavam picar, né? E não precisa dessa agravação, porque isso você vai ter uma agravação para depois ter uma resposta melhor. O que a homeopatia faz é que ela faz isso com um medicamento ultra diluído, né? Daí a sua comparação no início da nossa live com a vacina, que é tratar, ali no caso da vacina, o idem, né? O próprio vírus, a bactéria diluídas, atenuadas, para estimular uma resposta do organismo. Querida, e muitas vezes até antecipada, né? Como se você faz um tratamento. Entre uma crise e outra, se você sabe que a pessoa tem, como foi a questão da enxaqueca, você sabe que ela tem enxaqueca, ela te